Olha, eu preciso te contar uma coisa que quase nenhum homem fala sobre, mas todo mundo sente. Sabe quando você percebe que aquelas ereções matinais, que antes eram quase um relógio, começaram a sumir? Pois é, isso não é só idade nem azar. E eu vou te mostrar o verdadeiro motivo por que isso está acontecendo com você. E o que um urologista experiente me revelou, que pode mudar tudo. Mas antes de achar que o problema é testosterona baixa ou estresse, deixa eu te avisar. O buraco é bem mais embaixo, e o seu corpo está te mandando um sinal bem claro, que muita gente ignora. Olha, eu sei que esse é um assunto que a maioria dos homens prefere evitar, mas eu quero te falar abertamente, sem rodeios, sobre algo que diz muito mais sobre a sua saúde do que você imagina. Aquelas ereções matinais que de uns tempos pra cá começaram a ficar mais raras, ou até desapareceram. Você talvez ache que isso é normal, que era a idade chegando, ou falta de desejo. Mas não é bem assim. Eu já ouvi isso de dezenas de homens, e todos achavam que era apenas uma fase. Só que o corpo nunca dá sinais por acaso. Quando você deixa de acordar com ereções, o seu organismo está tentando te avisar de algo mais profundo. As ereções matinais são como um termômetro silencioso da sua saúde masculina. Elas não acontecem só porque você teve um sonho erótico. Elas acontecem porque o seu corpo está funcionando bem, a circulação está fluindo, os vasos estão limpos, os hormônios estão equilibrados e o sistema nervoso está em sintonia. É um reflexo natural de vitalidade. Então, quando isso começa a mudar, não é apenas o desejo que está falhando, é o seu sistema vascular pedindo ajuda. Eu costumo dizer que o pênis é o primeiro a avisar que algo no corpo não vai bem, muito antes do coração, muito antes da pressão subir, muito antes de qualquer sintoma aparecer. E sabe o que é mais interessante? Muitos homens só percebem o valor dessas ereções quando elas começam a sumir, mas é justamente aí que dá para agir. Porque entender esse sinal é o primeiro passo para recuperar a potência, a confiança e o controle sobre o próprio corpo. Sabe o que mais me impressiona quando eu converso com homens acima dos 50? É ver o quanto muitos acreditam que perder a frequência das ereções é algo natural, inevitável. E eu sempre digo, não é. Existe um motivo muito claro, e totalmente reversível, por trás disso. A verdade é que o seu corpo mudou. Aos 50, o metabolismo desacelera, os hormônios caem um pouco, a circulação fica mais preguiçosa. Mas o verdadeiro ponto está em como seus vasos sanguíneos e suas células endoteliais, aquelas que revestem suas artérias, estão funcionando. Elas são as responsáveis por liberar o óxido nítrico, a substância que faz o sangue fluir pro pênis e sustentar a ereção. Quando elas enfraquecem, o fluxo diminui, e o corpo para de responder com a mesma força de antes. E isso não acontece do dia para a noite. É um processo silencioso. Começa com pequenas mudanças, noites mal dormidas, estresse acumulado, má alimentação, sedentarismo. Tudo isso vai afetando o equilíbrio interno. E o reflexo aparece onde você menos quer, na potência. Mas tem mais. O sono ruim é um dos grandes vilões. É durante o sono REM, aquele sono profundo e restaurador, que ocorrem as ereções involuntárias. Se você não dorme bem, ou acorda várias vezes à noite, o corpo não tem tempo de produzir esses ciclos naturais. Resultado, você começa a perder ereções noturnas e matinais. E claro, tem a testosterona, que diminui gradualmente com a idade. Mas não é só ela. Já vi homens com níveis hormonais bons, mas que ainda assim sofrem com ereções fracas. Por quê? Porque o problema não está apenas no hormônio, e sim na circulação e na resposta vascular. Eu costumo dizer que a perda das ereções diárias é como um alarme biológico. O seu corpo está te avisando: ei, algo aqui dentro precisa de atenção. E ignorar isso é como desligar o alarme e fingir que o problema não existe, até que um dia o corpo cobra a conta, e ela costuma vir alta. Então, se você percebe que acordar com ereção se tornou raro, isso não é um detalhe. É o seu corpo pedindo cuidado, pedindo movimento, pedindo uma nova rotina. E acredite, quando você entende a causa e age sobre ela, o corpo responde, porque a vitalidade masculina não tem prazo de validade. Eu preciso te dizer uma coisa que talvez vá contra tudo que você ouviu até hoje: a idade não é o problema. Sim, você leu certo. A idade, por si só, não é a culpada por você não ter mais as mesmas ereções de antes. O que realmente pesa é o estilo de vida, o quanto você cuida, ou não, do seu corpo, e como você reage às mudanças naturais que vêm com o tempo. Já atendi homens de 60,
70 anos com uma energia sexual e uma vitalidade que fariam muito garoto de 30 ficar com inveja. E ao mesmo tempo, vejo homens de 45 totalmente esgotados, sem ânimo, sem desejo, e sem aquelas ereções matinais que antes eram rotina. A diferença entre eles não é a idade, é o cuidado diário com o corpo e a mente. Sabe aquele ditado, envelhecer é inevitável, mas decair é opcional? É exatamente isso. O corpo masculino foi feito para funcionar bem por décadas. O que acontece é que muitos homens entram num ciclo perigoso, param de se exercitar, se alimentam mal, dormem mal, acumulam estresse, e ainda acham que tudo isso é normal, por causa da idade. Mas não é normal. É comum, e comum não é sinônimo de certo. Quando você entende que seu corpo ainda pode reagir, que ele ainda tem força, e que existe ciência e estratégias para recuperar o desempenho, algo muda dentro de você. Porque não é sobre voltar a ser um garoto de 20 anos, é sobre voltar a sentir orgulho do homem que você ainda é. Muitos homens acham que o problema está todo na testosterona. E claro, ela é importante, afinal, é o hormônio que te dá força, desejo, foco, e aquela sensação de vigor que define o homem. Mas o que quase ninguém te conta é que a testosterona, sozinha, não faz milagre. Eu já vi homens com níveis baixos que ainda têm uma vida sexual ativa e prazerosa. E também já vi outros com testosterona nas nuvens que continuam sem ereções firmes ou espontâneas. Por quê? Porque a testosterona é só uma peça do quebra-cabeça. Ela te dá o combustível, mas quem faz o motor girar é a circulação sanguínea e o sistema nervoso. Se o sangue não flui direito pro pênis, se os vasos estão enferrujados, se o estresse e o cortisol estão lá em cima, a testosterona sozinha não dá conta. E tem mais, quando o homem vive estressado, mal dorme, come mal e não se exercita, o corpo converte parte da testosterona em estradiol, um tipo de estrogênio. Ou seja, o hormônio masculino se transforma em algo que tira sua potência, reduz o desejo e ainda aumenta a gordura abdominal. Então, não adianta apenas buscar uma reposição hormonal, sem cuidar da base. A testosterona é como fogo, ela acende o desejo, mas se o terreno estiver molhado, ela não pega. O seu corpo precisa estar preparado para responder. E isso é o que um verdadeiro urologista experiente vai te explicar, que o segredo não está em tomar mais hormônio, e sim em reativar a capacidade natural do seu corpo de funcionar como antes. Sabe o que mais destrói a vida sexual de um homem hoje em dia? Não é a idade, nem a falta de desejo, é o estresse constante. Eu vejo isso todos os dias, homens inteligentes, trabalhadores, responsáveis, que passam o dia inteiro com a cabeça cheia, tentando resolver tudo, menos a própria saúde. Você pode não perceber, mas o estresse é como um ladrão silencioso. Ele rouba a sua energia, o seu foco, o seu sono, e sem que você perceba, rouba também suas ereções. Quando o corpo vive sob pressão, ele libera uma substância chamada cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol alto demais é um verdadeiro inimigo da testosterona. Ele bloqueia sua produção, atrapalha a circulação e ainda sabota o cérebro, justamente a parte que desperta o desejo e comanda a resposta sexual. E tem mais, o estresse crônico deixa o corpo em modo de sobrevivência. Sabe o que isso significa? Que o seu corpo começa a economizar energia, porque ele acha que está em perigo. E quando o corpo está em alerta, o último lugar para onde ele vai mandar sangue é pro pênis. O resultado? Menos ereções, menos espontaneidade, e aquela sensação de que algo mudou. Mas a boa notícia é que isso é reversível. Quando você desacelera, dorme melhor, aprende a respirar fundo, se alimenta direito, e move o corpo, o cérebro volta a entender que está seguro, e então, tudo começa a funcionar de novo. Por isso, eu sempre digo, não é o tempo que tira sua potência, é o peso que você carrega todos os dias sem perceber. Seu corpo só precisa que você pare de lutar contra ele, e comece a cuidar dele. Pouca gente sabe disso, mas o pênis e o coração falam a mesma língua. Pode parecer estranho ouvir isso de mim, mas é verdade. As mesmas artérias que levam sangue ao pênis são feitas do mesmo tipo de tecido que as artérias do coração. Ou seja, se o sangue não está fluindo bem lá embaixo, é bem possível que ele também não esteja fluindo bem aqui dentro do peito. Por isso eu costumo dizer, e os urologistas confirmam, que a disfunção erétil é muitas vezes o primeiro sinal de um problema cardíaco. Antes de um infarto, antes da pressão subir, antes de qualquer exame acusar algo, o corpo já começa a dar sinais nas ereções. E sabe por quê?
porque as artérias do pênis são muito mais finas do que as do coração. Então, se há acúmulo de gordura, placas ou inflamação nos vasos, elas são as primeiras a sentir. É como se o seu corpo estivesse te mandando um recado. Ei, se o sangue não está chegando aqui, pode ter algo bloqueando o caminho. Por isso, quando um homem começa a perceber que suas ereções estão falhando, o ideal não é só procurar soluções rápidas ou remédios, é investigar a causa real. Muitos homens descobriram um problema cardíaco a tempo simplesmente porque prestaram atenção na sua saúde sexual. Então, eu te pergunto, e se a falta de ereções fosse o seu corpo tentando te salvar de algo maior? É por isso que eu falo com tanta firmeza, cuidar da sua potência é cuidar do seu coração. Os dois estão conectados. E quando um melhora, o outro acompanha. Eu sei que esse assunto pode parecer pesado, mas é exatamente aqui que mora a raiz do problema que quase ninguém quer enxergar. Muitos homens acham que a dificuldade em ter ereções vem da cabeça, ou da idade, ou de fases ruins. Mas a verdade é que na maioria das vezes, o vilão está dentro das suas artérias, e você nem percebe. As artérias do pênis são como pequenos tubos que precisam estar limpos para o sangue fluir com força. Só que, com o tempo, esses tubos começam a acumular pequenas placas de gordura, colesterol e resíduos inflamatórios. É o que a medicina chama de aterosclerose. E o curioso é que o primeiro lugar onde isso aparece é justamente nas artérias penianas, porque elas são mais finas. Ou seja, o que começa como uma simples dificuldade de ereção pode ser o primeiro sinal de um entupimento que, se ignorado, um dia pode se manifestar como um infarto ou um AVC. É duro ouvir, eu sei, mas é melhor encarar a verdade do que fingir que está tudo bem. Eu sempre digo, o seu corpo fala com você só que em silêncio. A ausência das ereções matinais, a perda de rigidez, a dificuldade em manter uma relação. Tudo isso são formas do seu organismo avisar que o sangue não está chegando onde precisa. E o sangue é vida. A boa notícia? Assim como as artérias entopem, elas também podem se regenerar. Com alimentação correta, exercícios e acompanhamento médico, é possível recuperar o fluxo e a vitalidade. Mas o primeiro passo é entender: a falta de ereção não é um problema isolado. É um aviso. E quanto antes você ouvir esse aviso, mais tempo você ganha para viver com energia, prazer e saúde de verdade. Agora, deixa eu te contar algo que quase ninguém fala, e que muda completamente a forma de entender o seu corpo. As ereções mais importantes não são as que acontecem no sexo. São as que acontecem enquanto você dorme. Durante o sono profundo, especialmente na fase REM, o corpo produz uma série de ereções involuntárias. Elas não têm nada a ver com desejo ou sonhos picantes, são um mecanismo natural de manutenção. É o corpo exercitando o pênis, mantendo os tecidos irrigados, oxigenados e saudáveis. Mas o que acontece com a maioria dos homens hoje? Dormem pouco, dormem mal, acordam várias vezes à noite, e o corpo perde esses ciclos de regeneração. Sem sono REM suficiente, o cérebro produz menos melatonina, e isso bagunça toda a cadeia hormonal, desde a testosterona até o óxido nítrico, que é o responsável por levar sangue ao pênis. Ou seja, sem dormir bem, não tem ereção boa. Pode parecer simples, mas é um dos fatores mais ignorados pelos homens. Você pode se alimentar bem, se exercitar, até tomar hormônio. Se o sono não está equilibrado, o corpo nunca vai funcionar plenamente. Eu costumo comparar o sono com o carregador do homem. Quando você dorme mal, é como tentar viver com a bateria em 30%. O corpo sobrevive, mas não rende. E o mais cruel é que o homem moderno, muitas vezes, acha que dormir pouco é sinal de produtividade, quando, na verdade, é um dos maiores sabotadores da sua virilidade. Então, se você quer acordar com ereções fortes novamente, o primeiro passo pode ser o mais simples de todos: aprender a descansar. Dormir não é preguiça, é estratégia. É no sono que o corpo se reconstrói, e é nele que o homem volta a sentir que está vivo de verdade. Eu sei que você já ouviu isso 1000 vezes, precisa se exercitar. Mas deixa eu te contar algo que talvez ninguém nunca te explicou direito: o sedentarismo é um dos maiores inimigos da sua virilidade. E eu não tô falando só de estética ou de forma física. Tô falando de algo muito mais profundo, do seu fluxo sanguíneo, da sua testosterona e da sua capacidade natural de ter ereções firmes. Quando o homem passa muito tempo sentado, sem movimento, os músculos enfraquecem, o metabolismo desacelera e a circulação perde força. O sangue não flui com a mesma pressão, e o corpo começa a acumular gordura, principalmente na região abdominal.
E essa famosa barriguinha que parece inofensiva, é muito mais perigosa do que parece. A gordura que se acumula ali, bem no abdômen, é chamada de gordura visceral, e ela é metabolicamente ativa. Sabe o que isso significa? Que ela produz substâncias inflamatórias que bloqueiam a testosterona, entopem vasos e reduzem o óxido nítrico, justamente o composto que o corpo usa para criar uma ereção. Em outras palavras, quanto maior a barriga, menor o fluxo. E o mais triste é que isso vai acontecendo aos poucos, sem dor, sem aviso. O homem só percebe quando o corpo já não responde mais como antes, e aí começa a achar que o problema é a idade. Mas a verdade é que o corpo está só pedindo movimento. Não precisa virar atleta, nem viver na academia. Bastam 30 minutos de atividade por dia, caminhada, musculação leve, natação, o que for. O importante é fazer o sangue circular de novo. Porque ereção é, antes de tudo, circulação. E quando o sangue volta a fluir, o corpo volta a lembrar o que é potência, disposição e prazer. Agora, deixa eu tocar num ponto delicado, porque eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso. O álcool e o cigarro são dois dos maiores sabotadores da ereção masculina. E não é exagero. Eu sei que o copo de vinho à noite parece inofensivo, e aquele cigarrinho só social parece nada demais, mas o que eles fazem dentro do seu corpo é devastador. O álcool em excesso desregula completamente os hormônios. Ele interfere na produção de testosterona, prejudica o fígado, que é quem metaboliza os hormônios, e ainda bagunça a comunicação entre o cérebro e o sistema nervoso. Sabe o que isso significa? Que o cérebro até envia o sinal, mas o corpo não responde. E é por isso que tantos homens dizem, na minha cabeça eu quero, mas o corpo não acompanha. Já o cigarro é ainda mais cruel. Ele danifica os vasos sanguíneos, e lembra? Ereção é circulação. Cada tragada causa um pequeno espasmo nas artérias, reduzindo o fluxo de sangue. Com o tempo, o corpo perde a capacidade de dilatar os vasos com eficiência. Resultado, o sangue não chega com força suficiente para manter uma ereção. E o pior é que tanto o álcool quanto o cigarro têm um efeito acumulativo. O corpo até tenta se regenerar, mas se você continua alimentando o mesmo ciclo, ele desiste. Mas aqui vai o lado bom, e eu adoro essa parte. Quando o homem decide parar, ou ao menos reduzir, o corpo responde muito rápido. Em poucas semanas, o sangue já circula melhor, a disposição aumenta, e até a confiança muda. Porque não tem sensação melhor do que sentir o corpo funcionando de novo, naturalmente, sem depender de nada além de si mesmo. Eu sempre digo que o que você coloca no prato é, em muitos casos, o que decide o que vai acontecer, ou não, entre quatro paredes. Pode parecer exagero, mas a verdade é que a comida que você escolhe todos os dias constrói, ou destrói, o seu corpo por dentro. E o pênis sente isso antes de qualquer outro órgão. Os urologistas são unânimes. A ereção é uma questão de circulação. E a circulação depende de vasos limpos, artérias flexíveis e sangue rico em nutrientes. Ou seja, se o seu corpo está inflamado, cheio de gordura ruim e açúcar em excesso, o sangue fica mais espesso, pesado, e tem mais dificuldade para chegar onde precisa. Mas quando você começa a se alimentar de forma inteligente, com comidas vivas, ricas em antioxidantes e minerais, tudo muda. Frutas vermelhas, azeite de oliva, peixes gordos como salmão e sardinha, castanhas, sementes, vegetais verdes escuros, tudo isso melhora a função endotelial, que é a responsável por relaxar os vasos e permitir que o sangue flua livremente. E sabe o que o urologista sempre reforça? Que o segredo da ereção está no óxido nítrico, uma molécula natural que o corpo produz quando você come bem. Ela é quem faz os vasos se dilatarem, o sangue circular com força, e o corpo responder ao estímulo. E os melhores alimentos para isso são os ricos em arginina, citrulina e nitratos naturais, como beterraba, melancia, espinafre, alho e cacau puro. Então, sim, a sua ereção começa na cozinha. O que você come hoje pode ser o que determina se amanhã você vai acordar com disposição, vitalidade e confiança, ou não. A comida certa é como combustível premium pro seu corpo. E um homem inteligente aprende a se alimentar não só para viver mais, mas para viver melhor. Agora, eu quero te contar o segredo que poucos homens conhecem, e que para mim, muda completamente a forma de enxergar a virilidade masculina. O nome é técnico, mas o conceito é simples: disfunção endotelial. Pode parecer complicado, mas é basicamente o que acontece quando o revestimento interno dos seus vasos sanguíneos, o endotélio, perde a capacidade de relaxar e permitir que o sangue flua.
É como se as estradas por onde o sangue passa estivessem cheias de buracos, rachaduras e congestionamentos. Mesmo que o coração bombeie com força, o sangue não consegue chegar direito, e o primeiro lugar que sofre com isso é o pênis. Essa disfunção é causada por uma combinação perigosa: má alimentação, sedentarismo, inflamação crônica, excesso de açúcar, cigarro e estresse. Tudo isso vai lesionando o endotélio ao longo dos anos, até que um dia ele simplesmente não reage mais. É por isso que muitos homens dizem: eu quero, mas o corpo não responde. O problema não é desejo, é bloqueio físico, um gargalo na circulação. E aqui está o ponto mais importante: essa é a verdadeira causa da maioria das disfunções eréteis. Não é psicológico, não é só hormônio, é biológico. É o corpo gritando que os vasos estão envelhecendo antes do tempo. Mas a boa notícia é que o endotélio pode se regenerar. Com boa alimentação, movimento, sono de qualidade e controle do estresse, ele volta a produzir óxido nítrico, e o sangue volta a fluir. E quando o sangue volta a fluir, tudo volta a funcionar. Então, se eu pudesse te dar um conselho simples, seria este: cuide dos seus vasos. Porque é dentro deles que a sua virilidade vive, e é através deles que você pode recuperar tudo o que achava que já tinha perdido. Eu sei que talvez, nesse ponto, você esteja pensando: tudo bem, já entendi o problema. Mas o que eu posso fazer para mudar isso? E é aqui que vem a parte mais poderosa de todas, e porque sim, dá para recuperar sua vitalidade sexual de forma natural, segura e progressiva. E o melhor, sem precisar viver à base de comprimidos que só mascaram o problema. Tudo começa com o básico bem feito. Parece simples, mas o seu corpo tem uma sabedoria incrível. Ele só precisa que você pare de atrapalhar o funcionamento natural dele. Sabe o que um urologista experiente sempre me diz? Quando o homem volta a cuidar do corpo, o corpo devolve tudo. E cuidar do corpo aqui não é sobre virar um atleta, fazer dietas malucas ou viver de suplementos. É sobre pequenas decisões diárias que juntas, despertam de novo o seu sistema hormonal, melhoram o fluxo sanguíneo e reacendem o desejo. Comece movendo o corpo, qualquer movimento já conta. Caminhar, pedalar, subir escadas, respirar melhor. O corpo precisa lembrar o que é circular. Depois, alimente-se com intenção. Cada refeição é uma escolha entre inflamar ou curar o seu organismo. E não subestime o sono. É no descanso profundo que seu corpo produz testosterona e se repara de dentro para fora. Ah, e tem um detalhe que quase ninguém fala: o desejo é construído na mente, mas sustentado pelo corpo. Quando você volta a ter energia, quando se sente bem na própria pele, quando o sangue flui com força, o desejo aparece naturalmente. Ele não é algo que se recupera, ele é algo que renasce, quando o corpo está pronto para senti-lo novamente. E se você quer um ponto de partida, comece assim. Alimente-se com comida de verdade. Mexa o corpo todos os dias. Respire fundo e diminua o estresse. Durma com qualidade. E acima de tudo, olhe para si com paciência e respeito. Porque recuperar a vitalidade sexual não é sobre voltar a ser o homem que você era aos 20. É sobre se tornar o homem que você sempre quis ser aos 50, 60, 70, forte, consciente, cheio de energia e confiança. O seu corpo ainda sabe o caminho. Ele só está esperando você decidir caminhar com ele outra vez. Eu sei, só de ouvir a palavra urologista, muitos homens já travam. Uns por vergonha, outros por medo, outros porque acham que ainda não é o momento. Mas deixa eu te contar uma coisa: de mulher para homem, o momento certo é agora. Procurar um urologista não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. É o homem que se conhece, que quer entender o próprio corpo, que não aceita envelhecer de qualquer jeito. E mais importante, é o homem que não se conforma com o mínimo. A consulta não é um bicho de 7 cabeças. O urologista vai conversar com você, entender seu histórico, fazer exames simples de sangue, avaliar hormônios, circulação e hábitos de vida. Muitas vezes, em poucos minutos, ele já enxerga o que está travando seu corpo, e o que pode ser ajustado para tudo voltar a funcionar naturalmente. E sabe o que mais? Os homens que decidem cuidar da saúde íntima ganham muito mais do que ereções firmes. Eles ganham vitalidade, disposição, clareza mental e confiança. Porque quando um homem volta a se sentir bem na própria pele, tudo na vida melhora: o humor, o trabalho, o casamento, a energia. Então, se você ainda não foi, vá. Não espere chegar a um ponto de frustração ou desânimo para agir. O urologista é o seu aliado. Ele não vai te julgar, vai te ajudar a reconstruir o que o tempo e o estresse tiraram.
E quando você sai de lá com a sensação de que tem um plano, de que existe solução, aquela chama de confiança volta a acender, e ela muda tudo. Se tem uma coisa que eu aprendi ouvindo e observando homens de todas as idades, é que potência não é uma questão de anos, é uma questão de atitude. A idade pode até mudar o corpo, mas o fogo interior, aquele desejo de viver, de sentir, de se conectar, esse só apaga quando você deixa. Você não perdeu nada. O que aconteceu foi que o seu corpo desacelerou, cansou, pediu atenção, e você, talvez sem perceber, deixou de ouvi-lo por um tempo. Mas ele ainda está aí, esperando um sinal seu para recomeçar. E quando você entende que é possível recuperar a circulação, ajustar os hormônios, melhorar o sono, o humor e a alimentação, tudo começa a se alinhar de novo. Porque o corpo masculino é uma máquina incrível, ele só precisa ser cuidado com o mesmo empenho que você dedica a tudo e todos à sua volta. A verdadeira virilidade não está em provar nada para ninguém, está em sentir-se vivo de novo, em olhar no espelho e se reconhecer, forte, confiante, inteiro. Então, se eu puder te deixar uma última mensagem, é essa: não aceite a perda da sua potência como algo inevitável. Ela não foi embora, só está adormecida. E você tem tudo o que precisa para despertá-la novamente. Afinal, o homem de verdade não é o que nunca enfraquece. É o que decide se reconstruir e voltar a viver com prazer, energia e orgulho. Porque, no fim das contas, a idade pode marcar o tempo. Mas quem marca a potência é você.